Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Calunga Responde. Eu sou Marcos Leão e tenho a alegria, e a felicidade de ter como parceiro, não de propriedade minha exclusiva, é claro, porque os espíritos se manifestam onde quiserem, de forma que quiserem, porque são livres, são seres humanos livres, mas eu tenho a alegria de ter a companhia do Calunga, que para mim é um dos espíritos mais incríveis, mais versáteis, pelo menos dentro da minha pouca experiência da mediunidade que eu conheço. E trabalhar com ele é uma das coisas que tem me ajudado bastante, não que com os outros espíritos isso também não aconteça. Mas o Calunga, ele tem uma versatilidade muito grande, de maneira que eu possa também exercitar dentro do processo da mediunidade, com ele especificamente, uma coisa que eu tenho, porque, gente, a gente tem que admitir as coisas legais que a gente tem e as coisas não legais que a gente tem. Geralmente a gente admite só as legais e dá-se uma melhorada nelas, assim, no sentido de exagerar. E as outras que não são tão boas assim, a gente joga para debaixo do tapete. Eu tenho aprendido a não fazer isso e ressaltar aquelas que realmente eu sinto que eu tenho um potencial melhor, E uma delas é a criatividade. Eu sou uma pessoa muito criativa. Eu sou uma pessoa que tem uma capacidade de expansão, assim, pelo menos para mim, bastante expressiva. E o Calunga, ele me dá a possibilidade de eu experimentar a minha criatividade. E como o processo mediúnico, ele é uma questão inerente ao indivíduo, não quer dizer que a gente fique mediunizado 24 horas por dia, mas como a nossa mente, assim como a mente de todos os encarnados, tem uma enormidade de ligações com outras mentes em outras dimensões, eu consigo, nesses instantes em que eu não estou nesse processo mediúnico, dar expansividade à minha criatividade de uma maneira diferenciada. E o gostoso dessa minha relação com o Calunga também é que recentemente abriu a possibilidade de eu começar a experimentar essa minha faculdade na área do desenho, da pintura, com os espíritos desencarnados. E isso tem trazido para mim uma alegria muito grande, porque além de gostar de arte, de cores e aquela coisa toda, eu tenho visto quanto que minha mente, dentro dessas características, porque eles estão num processo de laboratório comigo, ela é elástica e ela vai se tornando cada vez mais flexível. Isso, na minha vida cotidiana, tem me ajudado demais nas minhas relações, nas minhas resoluções, nas propostas de organizar a minha vida emocional, financeira, familiar, espiritual, enfim. A mediunidade, o que eu quero dizer com isso tudo, eu estou usando a pessoa do Calunga, mas os outros médiuns podem atestar isso, é uma ferramenta incrível que nos dá, além dessa condição de se tornar uma ponte entre a dimensão extrafísica, de nos melhorarmos enquanto espíritos encarnados, fazendo melhor, com mais criatividade, com mais expansividade, com mais possibilidade de êxito, as tarefas que a gente tem que desenvolver nessa atual encarnação. Então, grato pela mediunidade, grato pela pessoa do Calunga, pela paciência que ele tem comigo, e é isso, tá? Eu vou me preparar e daqui a pouquinho vai estar com a gente, vai estar comigo, com vocês aí que estão aí do outro lado, o dono do programa, que é o Calunga, tá bom? Fica aí, não vai sair daí não. Graças a Deus, estamos mais uma vez juntos, E é muito interessante, se vocês tivessem a possibilidade de experimentar o que eu, Calunga, experimento nesse processo de troca, através do uso da tecnologia, vocês não teriam mais nenhuma dúvida com relação, se tem, alguns de vocês,
com relação à vida fora da matéria. É muito interessante a gente ver os mecanismos que vão se interagindo entre todas as ferramentas tecnológicas que existem na dimensão física de vocês e a tecnologia da qual os espíritos utilizam para não só favorecer aqueles que estarão ligados através dos veículos de comunicação do mundo físico, possam ver esse nosso bate-papo de alguns minutos, mas também como esse conteúdo em hora real é levado a outras dimensões, a outras cidades e colônias do mundo espiritual. E também é utilizada de uma maneira diferente, que é uma tecnologia que daqui a pouco vocês terão, porque as imagens elas são tridimensionais e elas vêm carregadas das entonações de sentimento e emoção que o médium que ora me serve, que é o Marcos, extrapola dentro dessa relação comigo nesses breves minutos. E isso se transforma em criações que você chama de criações mentais, que vão ser utilizadas em vários setores da nossa cidade ou armazenadas, inclusive, de forma que possam ser utilizadas como os elementos despertadores de inteligências que estejam incrustadas numa fixação mental infeliz, como elementos de modificação de ambiente, porque uma vez que esses elementos de sentimento carregados de ectoplasma, porque eu estou usando um corpo físico, e levadas até dimensões extrafísicas e explodem, por assim dizer, elas recaem naquelas estruturas, modificando o ambiente, possibilitando, inclusive, a grupos socorristas para mudança de parâmetros, para retiradas de determinados espíritos de regiões não tão felizes assim. Então, é uma atividade em conjunto, é uma atividade mediúnica, porque vocês também, no momento em que estão me ouvindo através das telas, estão interligados ao que eu digo ou estão, por consequência, ligados a mim, Kalunga, e são direcionados os seus sentimentos, a sua alegria de estar participando desse processo. Esse seu sentimento também é agregado aos elementos saneadores, são manipulados por equipes de vários setores para promover o refazimento, a saúde, o despertamento de seres inimagináveis e que certamente eu, nem e muito menos muitos de vocês não fazem ideia que existem. Então, viva a tecnologia, viva o processo de transcomunicação, por assim dizer, sendo utilizadas nas duas dimensões da vida em favor da alegria, do progresso e do esclarecimento. Graças a Deus. Oi, Kalunga, aqui é Israel, a voz do além. Primeiro eu vou falar com o telespectador para quando colocar uma pergunta nos comentários no YouTube, colocar o nome completo e a cidade de onde que está falando, né? Então vamos com a pergunta do Ursinho. Ele fala assim, Kalunga querido, tira apenas uma dúvida, que na verdade aqui são duas dúvidas. É verdade que somos controlados por seres alienígenas? E que tudo que conhecemos como mundo físico e espiritual nessa forma 3D é tudo uma farsa? Esses temas costumam ser até falados no Encontro Mundial, né? Provavelmente no Encontro Mundial 2020 vai ser falado sobre isso. Mas sim, graças a Deus. Eu vou mais uma vez, não sei em qual momento eu citei, mas uma das coisas que nós seres humanos, e aí eu me incluo porque eu sou ser humano em outra dimensão, mas em especial o ser humano encarnado, no mundo físico, na dimensão onde vocês estão, que vocês estão me ouvindo agora, uma das coisas que a gente tem que passar a entender
para que não se criem expectativas infundadas com relação aos espíritos desencarnados, ou especificamente eu nesse momento, é que nós, pelo fato de estarmos fora da matéria física densa, nós tenhamos conhecimento de tudo. Tudo é nos apresentado sem a menor dificuldade ou sem o menor critério. Esse é um grande engano e que abre as portas, inclusive, para muitas das desinformações que advêm através do universo da mediunidade e chegam até vocês, que ao invés de criar uma abertura de possibilidades novas, né, não estabelecendo um ponto final como uma verdade absoluta, mas um incentivo para a pesquisa, criam mais confusão, desilusão e o distanciamento do indivíduo de uma faculdade que é inerente a todo ser humano, que nós chamamos de mediunidade. Nem todos os espíritos sabem tudo. E aqueles que dizem que sabem tudo já foram catalogados aí por vocês com os chamados pseudo-sábios, né? E vocês podem verificar isso na própria condição de encarnado em que vocês vivem, não é? Tem pessoas que se intitulam sabedoras de tudo e opinam sobre tudo de forma desrespeitosa, irresponsável, e as suas opiniões elas vão criando um processo de irritabilidade coletiva, de maneira que, ao invés de agregar, elas separam, criando cisões, criando visões distorcidas, violentas até, e que aumentam ainda mais as dificuldades de uma sociedade encarnada, imperfeita, num processo de mudança e resolução. Então, entendam, os espíritos desencarnados não sabem tudo. Existem limitações e essas limitações são vencidas à medida em que o espírito, por vontade própria, por interesse, por uma busca constante e por preferências, né, vão se instruindo, vão se matriculando nas várias universidades, do mundo extrafísico, das suas cidades ou de outras cidades, que participam de seminários, de palestras, de encontros, e vocês podem estar se perguntando, poxa, mas isso existe aí? Sim, existem. E eu tenho a autoridade para dizer que muitas das movimentações que vocês fazem nesse sentido aí no planeta Terra é oriundo dessa influência, dessa emanação, dessa egrégora que é absorvida, que é sentida por um número X de pessoas encarnadas que materializam, mesmo que palidamente, muitos desses encontros, temas e abordagens que são propostas a quem tem interesse que viva no mundo fora da matéria. Bom, com relação a essa pergunta, eu tenho pouco conhecimento nessa área, mas a gente pode, dentro desse nosso bate-papo, inclusive no interesse desse que mandou a sua dúvida, entrar pelo universo da investigação, da hipótese. Existe dentro dessa relação entre os espíritos, seja no mundo físico ou no mundo extrafísico, um processo de inter-relação. Esse processo de inter-relação, ele se apresenta sobre vários aspectos. Um deles é dessa influência, e essa influência possibilitar uma direção, não é? Que o indivíduo vai tomar a partir dessa influência. Porém, essa direção, ela vai ser permitida ou não, levando em consideração os interesses, desejos, as particularidades daquele indivíduo que sofre essa influência, certo? Então, os espíritos, eles nos influenciam. Nós, espíritos desencarnados, influenciamos vocês na dimensão física. E, de ordinário, alguns de nós conseguem direcioná-los. Ou melhor, nós direcionamos vocês. De maneira que esse direcionamento vai guardar a relação com os seus interesses, com as suas vontades e com a frequência que nos possibilite essa direção, tá? Isso
é um fato. Agora, levantar esse véu e darmos um passo acima com relação às inteligências extrafísicas que moram em outras casas planetárias, nós podemos afirmar, dentro desse universo de raciocínio, que isso também é possível, sim. Principalmente se eles tiverem uma condição evolutiva, mental, tecnológica, um tanto quanto mais avantajada. Porém, existe uma outra inteligência maior, que é a inteligência divina, que vai deter essa possibilidade em função das leis naturais que se criou, respeitando, inclusive, o desejo da coletividade como um todo, ou a frequência da coletividade como um todo. Então, o universo é um processo de influência mútua, né? São ondas de influências constantes, que são aceitas, e a partir do momento que são aceitas, podem direcionar o indivíduo, uma coletividade, levando em consideração o que eu digo, a frequência, a sintonia, os interesses, o nível evolutivo daqueles seres. Com relação ao que você pergunta, que a dimensão física é uma dimensão ilusória, a sua ciência já explicou isso e vai explicar bem melhor do que eu teria condições de explicar. O fato é que existem determinadas circunstâncias que dizem respeito a essa dimensão física, a dimensão onde vocês estão, que não são inerentes à dimensão onde eu vivo. Eu, na minha estrutura orgânica, né, independente de um processo de intercâmbio mediúnico como eu estou vivendo agora, aqui, usando Marcos como um elemento para verbalizar os conteúdos pargos que eu tenho com relação a esse assunto, liberto desse processo, dentro da sua dimensão extrafísica, não existe barreira concreta que me detenha. E aí eu posso afirmar, dentro dessa concepção, na minha visão e na minha relação com a matéria densa que vocês vivem, que a sua dimensão é a dimensão ilusória. Da mesma maneira que você, desprendido da dimensão extrafísica, no momento em que chegasse aqui na dimensão espiritual, teriam essas questões, que para mim também são etéreas, tão concretas como a dimensão física onde você é oriundo. Então, o que nós podemos concluir? Que esse emaranhado de realidades, elas têm perspectivas diferenciadas em função da visão e da dimensão na qual o indivíduo se movimenta. Essa percepção ela é individual e ela esbarra em conceitos da química e da física, mas não estabelece uma realidade pautada nesses fatores. Você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? O fato é, a dimensão espiritual, por sermos seres espirituais, né, a nossa integridade, os nossos arquivos, aquilo que te faz ser determinado indivíduo no processo de transmutação constante, ela não está ligada de uma maneira definida e definitiva aos componentes orgânicos das suas células, do seu sistema nervoso como um todo na dimensão física. Ela é um elemento utilizado, aliás, é um elemento que se utiliza desses componentes orgânicos, mas fora dela ela continua existindo. Por consequência, a realidade, o que perdura, o que é eterno, ou dentro das suas colocações, né? O que é verdadeiro é a dimensão fora da matéria. E essa dimensão fora da matéria, ela se sedimenta em vários outros níveis, porque ela vai respeitar aquilo que eu disse para você lá no início do nosso bate-papo. Frequência, vibração, interesse, estímulos, desejos, forma de lidar com a vida, foco de uma civilização como um todo. Mas são elementos que eu estou lançando para você e para vocês que têm desejo semelhante de saber, para impulsioná-los numa pesquisa e no entendimento do que realmente é toda essa perspectiva de possibilidade que são que é apresentado a todo espírito encarnado quando experiencia
a realidade de estar num corpo físico, certo? Então, falso ou verdadeiro, real ou irreal, que seja, mas são as dimensões nas quais nós nos movimentamos. E seja em que dimensão nós estivermos, um dos caminhos para a gente equacionar essas dúvidas é nos debruçarmos em cima das possibilidades de estudo, de pesquisa, de troca de informações, de elementos que possam agregar, inclusive, a nós mesmos, ferramentas para ajudar a solucionar esses entraves, ou esses incógnitas, ou esses mistérios que tão deliciosamente foram colocados diante de nós à medida em que a gente foi sendo mexido, à medida em que a gente é estimulado pela curiosidade natural de desvendá-los. Agora, uma coisa eu posso adiantar a vocês. À medida em que a gente fizer isso, nós vamos nos aproximando cada vez mais de nós mesmos e essa aproximação nos leva em direção, impulsionados pela vontade, pelo prazer da descoberta em relação ao nosso próximo, e essa relação com o nosso próximo, seja na dimensão falsa, verdadeira, real ou irreal, vai nos descortinar essa inteligência maior, que é a essência de tudo que existe. Graças a Deus, que Jesus esteja conosco, graças a Deus.